Futura está de volta. Candidata a futuro patrimônio da humanidade pela Unesco e um importante ponto de encontro na capital, a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, sofre as consequências da poluição. Cartão postal da cidade, ao longo dos anos, a lagoa deixou de refletir o modernismo de Juscelino Kubitschek, projetado por Oscar Niemeyer, e se tornou um retrato da má conduta ambiental. Dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas apontam que cerca de 98% do reservatório apresenta índices inadequados de qualidade da água. Veja na última reportagem da série sobre a Semana da Água. A matéria é da PUC-TV de Minas Gerais. Na chuva de cores, da tarde que explode, a lagoa brilha. A lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. O Belo Horizontino que ouve os versos de Carlos Drummond de Andrade, logo se lembra daquela que com beleza e encanto enche de orgulho a capital mineira. Hoje a Pampulha é cultura, lazer e turismo. Hoje você tem um Mineirão, você tem um Mineirinho, você tem um zoológico. A maioria dos clubes de lazer estão na Pampulha. Hoje nós temos uma população flutuante no final de semana de 30 a 50 mil pessoas que visitam a Pampulha. Mas com o passar dos anos, o cartão postal da cidade tem sofrido com a poluição. No mês em que é celebrado o Dia Mundial da Água, a Lagoa da Pampulha não tem muitos motivos para comemorar. A realidade do local já não serve de inspiração para nenhuma poesia. O estado da qualidade de água da Lagoa da Pampulha hoje é drástico, é péssimo, a gente diria, sendo perigoso o contato. Não dá para a gente praticar nenhum esporte náutico, não dá para a gente nadar naquela água, ou mesmo pescar e consumir os peixes, é extremamente perigoso. A lagoa recebe muito esgoto doméstico e recebe também a chuva que lava as ruas, levando muitos contaminantes para dentro da lagoa. Diante da poluição, a prática de esportes e a pescaria agora fazem parte de um passado que já não rima com a realidade. Era outra coisa, era limpinho, você podia beber dessa água, hoje você não pode beber nem ou menos pegar da água mais, que diz que está poluído. É a população mesmo que faz isso, entendeu? Porque igual você está vendo aí um monte de lixo aí, ó. Isso aí mesmo, os pescadores que vêm que pescar, eles podiam juntar e jogar no lixo para poder levar embora. Cadê os barcos que tinha aqui? Antigamente isso aqui era tudo de barco. Entrava aqui e ia embora lá pro final, lá, ó. Cadê? Não tem mais. Não tem como andar mais de barco aqui. Acabou, já era. Ainda assim, por hobby ou por necessidade, há quem pesque no local, desrespeitando as placas de sinalização e se expondo a riscos graves de saúde. Existem muitas doenças de veiculação hídrica que podem contaminar essas pessoas. Então, o principal risco é esse. Se a gente pensar que no mundo hoje a gente tem aproximadamente 2 milhões de crianças morrendo por semana por causa de doenças de veiculação hídrica, uma porcentagem dessas pessoas podem estar aqui na nossa cidade entrando em contato com águas contaminadas e sofrendo com essas doenças. Ao consumir o alimento contaminado, o organismo humano retém metais presentes na água poluída que podem permanecer por anos no corpo e provocar doenças. Entre os malefícios causados à saúde está o aparecimento de neoplasias que podem gerar câncer no sistema digestivo e problemas neurológicos. Eu já moro aqui nesse pedaço, já tem mais de 30 anos, eu estou com 41 anos. Sempre comi, meus pais sempre comeram os peixes. Não tem, pelo menos eu acho que não está contaminado, nenhum deles. Se tivesse contaminado eu estaria morto. Porque tem mais de 30 anos que eu como os peixes. E agora estou trazendo os meninos para comer juntinho. Nós temos a gerência de política social que faz esse trabalho junto com eles, mostrando a eles que com a lagoa está poluída, eles não deveriam consumir esse tipo de peixe. Mas muita gente já alega para a gente, tem 30 anos que eu pesco aqui, minha família toda come desse peixe, nunca teve problema, então a gente, fica meio difícil. Agora resta ao cidadão torcer para que a limpeza da Lagoa da Pampulha não seja só mais uma história de pescador. Hoje, a lagoa, pelo desassoreamento desordenado em toda a bacia da Pampulha, e a bacia da Pampulha tem 3 municípios que representam, assim, naturalmente, um problema peculiar às regiões metropolitanas, na qual
tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal deveriam estar trabalhando conjuntamente durante esses anos todos. E a gente continua essa conversa sobre conservação dos recursos hídricos ao vivo aqui no estúdio com o David Zi, que é professor da Faculdade de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você aí de casa participe com a gente pelo telefone que está aí na sua tela, 21-2273-5020. As suas questões, as suas perguntas são muito bem-vindas. Obrigada pela sua presença aqui, professor. A gente, ao longo da semana, exibiu reportagens sobre a questão da importância de conservar os mananciais, sobre qualidade de chuveiros oferecidos nas praias, contaminação de lençóis freáticos. E me parece que, além do desperdício, a contaminação das águas é uma questão urgente para a gente discutir nessa Semana da Água, ou nessa véspera do Dia Mundial da Água. Sem dúvida nenhuma, né? A sociedade tem que perceber que a água está contaminada porque a gente precisa usar os recursos naturais, usa a água. Mas nós precisamos também devolver de uma maneira tal que a natureza tenha condições de recuperar para a gente reusar esse benefício, esse recurso natural. A grande questão da sustentabilidade é uma palavra chamada infinito. O que é o infinito? Infinito não tem início, não tem fim. Então, para não ter início nem fim, e nós temos um recurso finito, que é a água, nós precisamos reciclar. Nós precisamos ajudar a natureza a reciclar a água para que a gente continue usando. E para isso, a gente tem que começar a perceber a questão também da eficiência, da otimização do uso. Porque o planeta está cada vez maior, mais gente estão habitando o planeta. Então, mais pessoas querem usufruir da água. Agora, essa é uma responsabilidade compartilhada, né, entre cidadão e poder público. Você que trabalha também com ONGs, no processo de ativismo pela fiscalização, né? Como é que você percebe essa responsabilidade na prática? Ela está sendo compartilhada? A gente ainda continua com aquele vício, achando que existe um setor da sociedade chamado governo que vai resolver tudo. E a gente já percebeu que ele não vai conseguir resolver tudo sozinho, então vai precisar de ajuda. E a ajuda passa pelo segundo setor, que é a classe empresarial, e o terceiro setor, que somos nós. Nós que usamos, nós precisamos, então, tentar melhorar, otimizando o uso. E também perguntar, antes de perguntar o que o outro pode fazer, perguntar o que nós podemos participar e fazer. O governo, como maestro, ele tem que ordenar, ele tem que informar e tem que instrumentalizar a sociedade nessa participação. Como, por exemplo, oferecer saneamento básico? Sem dúvida nenhuma. O serviço de saneamento básico é importantíssimo. Para isso também a sociedade tem que ajudar no sentido de minimizar ou otimizar esse uso, ou seja, gastar o menos possível de água dentro de uma boa qualidade de vida também. Agora, a gente tem uma problemática aí do mercado imobiliário crescendo em todas as cidades, não só nas grandes cidades, né? E o problema do esgoto sendo despejado em rios, lagoas, é talvez um dos maiores dentro do sistema urbano, né? É hora mesmo dos condomínios se responsabilizarem por isso? Sem dúvida nenhuma. Não apenas, quando a gente fala da otimização, da participação da sociedade, nós também temos que começar a perceber que a gente tem outros processos de uso da água, porque a água, né, é impressionante, a gente usa a água para regar a planta, a água limpa, entendeu? Essa água não seria esse tipo de água, nós poderíamos fazer um reuso da água da chuva. Para isso nós temos que ter capacidade de captar a água da chuva, armazenar e reusar a água para limpar o piso, para regar as plantas, e com isso sobra mais água boa, pura, para que mais pessoas possam usar, porque à medida que a gente começa a escassear a água começa a ter um valor tal que parte do segmento da sociedade, parte dos nossos irmãos não vão poder ter acesso à água porque não tem condições financeiras para comprar essa água. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade também no sentido de compartilhar esse uso da água através de uma otimização do uso dessa água tão preciosa que é a água tratada. A Rosângela enviou uma pergunta para a gente. Obrigada pela sua participação, Rosângela. Ela é daqui do Rio de Janeiro e ela pergunta como educar a população em relação ao desperdício. Olha, uma educação que a gente tem que participar, que tem que transmitir para a sociedade, é a educação da responsabilidade. Não é a educação do conhecimento, que todo mundo sabe que não deve fazer um monte de coisa. Mas tem que também começar a fazer uma educação da responsabilidade de como eu posso participar e como eu tenho responsabilidade nessa participação. Em vez de começar a perguntar o que os outros podem fazer
nós temos que começar a perguntar para nós mesmos, olhar no espelho e perguntar como é que eu posso iniciar esse processo de ajudar esse processo de recuperação e da otimização do uso da água. Porque senão nós vamos ter esse tipo de problema agora. Porque as pessoas pensam que a água é apenas para o nosso uso. Não, a água, 80% da energia do Brasil, 70%, 80% é da hidroeletricidade. Então parte da água é usada para promover ou produzir energia. Nós temos uma grande parte da água usada na agricultura. Porque nós somos o celeiro do mundo. Um dos nossos produtos principais de exportação, commodities, são alimentos. E quando a gente exporta soja, trigo, eu diria para vocês que nós não estamos exportando alimento, estamos exportando água. Porque para produzir isso precisa ter muita água. E o Brasil é abençoado com água. Só que a água do Brasil não está distribuída de uma forma, digamos, homogênea. Existe muito mais água no norte e ali tem menos gente. Enquanto que no sul e no sudeste nós temos menos disponibilidade de água e muita gente. Então nós temos que ser inteligentes e saber usar e fazer um bom planejamento, porque depois que há escassez da água, fica muito difícil recuperar. Então é preciso que a gente se antecipe, seja preventivo e faça trabalhos ou programas de gestão eficientes de tal forma que a gente não tenha esse problema no futuro. Porque está aprovado que a maior riqueza que o Brasil tem não é ouro, não é ferro, não é petróleo, é água. Obrigada, viu, professor? Até uma próxima oportunidade. E você de casa, fique aí, depois do intervalo a gente volta com as notícias internacionais direto da agência France Presse e as dicas culturais do Catraca Livre. Até já!